Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé e ler a palavra em Daniel, capítulo 1. Vamos ler somente um versículo, o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças podem ir, e nós vamos meditar na palavra de Deus aqui hoje à noite. Hoje eu quero falar sobre Daniel na Babilônia e o perigo das coisas normais. Então diga comigo assim: Daniel na Babilônia, e o perigo das coisas normais. Amém. Nós já conhecemos, irmãos, a história do cativeiro babilônico. Se você está com a sua Bíblia aberta em Daniel capítulo 1, você vai ver no verso 2 que foi o Senhor que entregou o seu povo na mão do inimigo. Isso não foi um episódio de militar, não foi um episódio apenas de uma guerra entre nações, mas o próprio Deus de Judá, o Deus de Jerusalém, entregou seu povo nas mãos do seu inimigo. Deus fez isso para castigar, para disciplinar o seu povo contra o seu pecado. O pecado mais, digamos assim, grave e mais proeminente do povo de Judá era a idolatria e a injustiça social. Embora houvesse muitos outros pecados muito parecidos com a nossa política hoje no Brasil. Porém, Judá era um povo governado por Deus, então Deus exigia que eles andassem debaixo de sua lei. E quando eles feriam a lei de Deus, o resultado era maldição. Então, quando o povo foi levado para o cativeiro, não era apenas uma questão de guerra, mas era muito mais do que isso, era o próprio Deus entregando o seu povo para o inimigo. Entre os cativos de Judá estavam Daniel, um jovem ainda adolescente, perto dos seus 16 anos, e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eram os 3 amigos mais chegados de Daniel. Eles foram separados para o serviço do rei babilônio por serem de família rica, rapazes bonitos e inteligentes. Claro, havia muitos outros jovens judeus como eles, com estas mesmas qualidades. Está aí no versículo 3 e 4. Os irmãos podem ver que o rei tinha a intenção de que os jovens nobres, os ricos, os jovens inteligentes e bonitos, fossem separados para trabalhar para o rei. O rei havia ordenado no versículo 4 que eles fossem instruídos na cultura babilônica, para poder trabalhar diante do rei com todo o requinte exigido. O rei também ordenou que eles fossem alimentados com a sua porção real. Aqui está um detalhe muito interessante, porque aqueles jovens comeriam do que o rei comia e beberiam do vinho do rei, está no verso 5 isto, algo que nem mesmo os magistrados do rei podiam participar. Era um privilégio, era algo inédito, algo único, aconteceria talvez uma só vez, e nenhum daqueles jovens perderia aquela oportunidade, menos Daniel, exceto Daniel e seus 3 amigos. O capataz do rei trocou os nomes daqueles jovens. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias foi chamado de Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias foi chamado de Abednego. Versículos 6 e 7. Todos estes nomes que foram trocados dos jovens, agora eram nomes que adoravam aos deuses babilônicos. Um dos principais deuses da Babilônia era o deus Bel. Então o nome de Daniel passou a exaltar o deus Bel. O nome de Ananias passou a exaltar o deus Marduque. O nome de Azarias passou a exaltar o deus Nego, que era o deus babilônio, e este nome Ebed, que significa servo,
quer dizer servo do Deus Nego. Então eles foram trocados seus nomes para exaltar os deuses babilônios. Porque o nome Daniel no hebraico significa Deus é meu juiz. O nome Ananias é a graça de Jeová. O nome de Misael é o mesmo Micael, quer dizer quem é como Deus. E o nome de Azarias significa que o Senhor é a nossa ajuda. Mas agora eles têm suas identidades trocadas para um perfil babilônico. Então, nós vamos hoje, nesta noite, falar sobre o grande perigo que as coisas normais têm para a gente. Porque muitas vezes nós achamos que as coisas normais, qual é a frase que nós usamos? Não tem nada a ver. Hoje a geração jovem diz a frase assim, dá nada não. Essa é a frase que é muito comum entre os nossos jovens e nós concordamos com ela em muitas coisas. Quando nós começamos a conversar sobre assuntos bíblicos e sobre algumas condutas ou palavras, nós sempre ouvimos os crentes dizer, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso e aquilo não tem nada a ver. Então nós vamos aprender com Daniel que nós também como crentes corremos o perigo de estarmos encarando as coisas deste mundo como normais e elas se tornarem uma cilada para nós. Primeira coisa, o versículo 8, ele diz que Daniel propôs no seu coração. Algumas Bíblias dizem que ele resolveu firmemente, depende da tradução, da versão. A versão que eu escolhi para trazer o versículo aos irmãos diz que ele propôs no seu coração. Queridos irmãos, antes de qualquer coisa, o crente ele deve ter propósitos santos em seu coração. Uma mente cristã que zela pela santidade, ela sempre irá pensar a partir deste princípio de santidade. O nosso coração, ele sempre estabelece propósitos, mas geralmente os propósitos que nossos corações estabelecem são propósitos carnais e terrenos. E pior ainda, eles não obedecem a um padrão de santidade. As coisas que nós vamos fazer, geralmente, nós fazemos porque elas têm que ser feitas, mas nós jamais procuramos alguma coisa de santidade que revele a glória de Deus naquilo que a gente faz. É muito difícil. Imagina, por exemplo, seu trabalho. Cada um aqui pensa em seu próprio trabalho. Quando você pensa em seu trabalho, você como crente deveria pensar, o que eu posso fazer deste trabalho que revele a glória de Deus? E geralmente nós não pensamos isto. Quando nós não pensamos isto, é porque o nosso coração, ele não tem propósitos santos. Tem propósitos, mas não são santos. Tem propósito de quê? Vou trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar minha família. Isto é o nível máximo que o mundo pode chegar, mas o crente vai além. É isso que eu quero dizer. O crente, ele sempre tem um passo a mais que o mundano. O mundano, quando ele é bom aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus não existe ninguém bom. Quando o mundano é bom aos nossos olhos, ele diz assim, eu vou trabalhar porque eu sou um cara honesto e eu tenho que cuidar da minha família. Isso é errado? Não, está tudo certo. Mas o crente vai além. O crente, ele diz, eu vou trabalhar para a glória de Deus. Será que tem isso em nosso coração? Mas pastor, o trabalho que eu faço, o serviço que eu faço, tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com igreja. Como pode ser para a glória de Deus? Eis aí um grande ponto, que nós achamos que culto é na igreja. E depois, da porta para fora, a nossa vida é igual a qualquer outra. Eis um grande engano. Jesus Cristo, ele disse para a mulher samaritana, que ela até pensava, né? Vocês adoram em Jerusalém, nós adoramos aqui neste monte. E Jesus diz, mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é em lugar. É de que maneira? Nós não estamos restritos a lugares para exercer adoração. É uma questão de espiritualidade, na verdade. E isso abarca toda a nossa vida. Pois bem, nós, quando estamos em família, geralmente também não pensamos na glória de Deus.
Não, vou viver aqui com a minha esposa. Quando ela é muito chata, aí você fala, vou viver aqui porque eu prometi lá no altar, na frente do pastor. Quando o marido é insuportável, a mulher fala, meu Deus, leva um de nós dois, pai. Mas eu vou viver, né? Eu vou viver submissa a esse cara aqui, porque eu prometi, eu fiz um voto, e este voto é considerado pelo Senhor. Enfim, eu estou brincando aqui porque nós não pensamos na glória de Deus em nosso casamento. Nós achamos que temos que viver um com o outro por causa de um voto, por causa disso ou daquilo. Podemos multiplicar os exemplos aqui para todas as situações da nossa vida. Nós vamos comer, vamos almoçar, nós não almoçamos para a glória de Deus. Nós pensamos logo no tamanho do vazio, do buraco que está no nosso estômago, mas não pensamos na glória de Deus. E Paulo diz, tudo o que fizerdes, seja comer ou beber, fazei tudo para a glória de Deus. Este é um princípio que o crente deveria pensar. E nós não pensamos, mas Daniel pensou. Nós pensamos que porque essas coisas são comuns, elas podem ser tratadas de forma comum, com indiferença. Elas podem ser vistas de um modo trivial. E daqui a pouco, estas coisas comuns, elas começam a se tornar um obstáculo ao nosso serviço a Deus. Vamos voltar ao exemplo do trabalho. Eu trabalho para sustentar minha família. Deveria ser primeiro para a glória de Deus. Mas a gente fala, não, eu trabalho para sustentar minha família. Daqui a pouco o trabalho já nos impede de fazer a vontade de Deus. É ou não é? Estou cansado, estou isso, aquilo. Daqui a pouco o trabalho se torna um pecado. Algo legítimo se torna ilegítimo, porque nós não sabemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Eu estou voltando ao exemplo do trabalho, mas podemos multiplicar para todas as demais coisas que eu falei. Tem um almoço, tem um prato de comida diante de nós, nós temos que nos alimentar para sobreviver, porque Deus assim estabeleceu, e daí a pouco nós estamos convivendo com aquele alimento em pecado. Estamos convivendo em pecado, não para a glória de Deus. O que tem faltado hoje no coração dos crentes? Propósito santo. O texto está escrito que Daniel propôs no seu coração. Sabe o que é isto? Antes de cada passo que eu der, antes de cada decisão que eu tomar, eu devo estabelecer um propósito santo. O que é um propósito santo? Em que Deus seja glorificado. Um propósito em que Deus esteja em primeiro lugar. A questão é que nós estabelecemos propósitos semelhantes ao mundo. O mundo estabelece propósitos até bons, mas eles não fazem para a glória de Deus. E o texto nos diz, Daniel propôs no seu coração. Na outra versão diz, Daniel resolveu firmemente. Ele tinha uma estrutura inabalável para aquilo que ele havia resolvido. Ninguém, nem mesmo o rei, o soberano Nabucodonosor, poderia chegar diante de Daniel e mudar o propósito do seu coração, irmãos. A minha pergunta hoje sobre esta primeira parte do versículo é isto: o que você tem proposto de santo diante da glória de Deus? Em tudo que você faz, eu não estou dizendo em um culto, em uma reunião de igreja, porque isto aqui, absolutamente normal, nós encontramos neste ambiente um momento apropriado, pessoas apropriadas, ambiente adequado para darmos glórias a Deus. Eu me refiro ao nosso cotidiano. O que fazemos fora das portas da igreja? Estabelecemos propósitos santos? O que está faltando hoje na igreja é isto. E sabe o que acontece? Nós nos satisfazemos com o nível do mundo. Nós chegamos a pensar como o mundo. Pergunte para alguns crentes e diga para eles assim, em forma de pergunta: irmão, por que você trabalha? Por que você tem um trabalho?
e você vai ouvir 99% das respostas é igual a do mundo. Eu trabalho para sustentar a minha família. Eu estou errado, irmãos? Eu estou enganado sobre esta minha estatística? Até talvez hoje mesmo, antes de ouvir isso que eu estou falando, se perguntasse para nós aqui, para que você trabalha? Nós iríamos responder o quê? Eu trabalho para sustentar a minha família. Nosso pensamento chega ao nível do mundano e para. Por quê? Porque não temos propósitos santos em nosso coração. E aqui está o segredo da vitória de Daniel. Aqui está o segredo da vitória dos seus 3 amigos. Estabelecer santos propósitos que glorifiquem a Deus em tudo na nossa vida. O problema dos crentes é que os crentes hoje, eles têm estabelecido a sua cosmovisão de acordo com o conceito mundano. Isso enfraquece a nossa visão bíblica e, por fim, vai enfraquecer a sua própria espiritualidade. Pessoas, pastor, perguntam, né, por que aquele irmão era tão fervoroso e hoje ele está tão fraco na fé? Irmãos, eu não tenho dúvida de que este é o maior motivo. A mente, os olhos daquele irmão, eles só chegavam ao nível do mundo. Eles só chegavam ao melhor que o mundo pode. E o crente, ele sempre dá um passo a mais. Quando eu pregava em Efésios, lá na sede, eu falava sobre os três aspectos do amor: eros, filos e agape. O amor eros é o amor de homem para mulher, é o amor carnal, ele não é errado, ele foi Deus que criou, o amor fisiológico, foi Deus que criou. Óbvio que há leis divinas para isso, para desfrutar deste amor. Existe outro amor que é superior a ele, o filos. Filos quer dizer amor de amigo, amor de amigo. Quando você ama a alma da pessoa que está com você. O eros é mais ligado ao corpo, é fisiológico. O filos é ligado à amizade, à alma. Quando você ama a alma, porque o corpo de todo mundo vai passar, mas a alma é a mesma. Quando você ama a alma, você tem algo que pode prevalecer o seu casamento, porque ama a alma. Porém, o mundo só chega até aí, na melhor das hipóteses. O crente, ele vai além. O crente tem o amor agape, aquele amor que vem de Deus, é o amor desinteresseiro, é o amor sacrificial, é o amor que se entrega. O apóstolo Paulo, ele diz também sobre o trabalho. Ele diz assim, não furteis. Paulo diz assim, aquele que furtava não furte mais. O mundo é assim, ele furta. Aí Paulo diz, não furte mais, antes trabalhe com as mãos, fazendo o que é bom. O mundo, na melhor das hipóteses, chega nisso também, mas o cristão, ele vai além. Paulo diz, tendo também com que acudir ao necessitado. Então o crente sempre vai além do que o mundo chega. O mundo furta e, na melhor das hipóteses, ele trabalha. Mas somente o crente, ele deixa de furtar e trabalha para ajudar o outro. E se nós vamos multiplicando os exemplos, nós vamos vendo que o mundo, na melhor das hipóteses, ele tem um limite. E o pior que eu fico pensando é que os crentes chegam no limite do mundo e param. Eles não conseguem pensar um pouco além. Por que você trabalha? Para sustentar minha família. Isso é bom. Mas o crente vai além. Ele trabalha para a glória de Deus. E isso serve para todas as demais coisas. Eu vejo crentes fazendo faculdade, estudando, se formando, querem ir para o exterior, ficar doutor, pós-doutor nisso e naquilo. E eu pergunto, por quê? Para quê? Eu quero o melhor da minha família. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. O que é melhor para os seus filhos? Quando nós estudamos e dizemos, eu estudo para a glória de Deus. Sim, eu posso me formar, posso pegar meu diploma, o outro diploma e o outro diploma. Eu posso me graduar muito e muito, mas toda graduação é para a glória de Deus. Ele vai querer que eu use isso no reino dele e eu vou usar. Então entenda, Daniel propôs no seu coração.
e o propósito dele foi um propósito santo. Segunda coisa que quero meditar com os irmãos. Continua o versículo. Diz que ele propôs no seu coração, não o quê? Não o quê, irmãos? Não se contaminar. Vamos lá. Não havia ali, naquele momento, para Daniel, não havia nada com que Daniel pudesse se contaminar. Nada. Talvez, exceto alguns alimentos proibidos pela lei de Moisés que as outras nações comiam. Vamos dar um exemplo aqui. A lei de Moisés, a qual Daniel respeitava, proibia comer carne de porco. Os babilônios não estavam nem aí. Acho que fazia feijoada, não sei, né? Os babilônios comiam tudo. Daniel deve ter olhado algumas comidas lá e falado, isso aqui não agrada meu Senhor, aquilo ali não agrada, está na lei que eu não posso, tal. Tudo bem. Mas nada podia contaminar este homem ali, talvez exceto alguns alimentos proibidos pela lei de Moisés. No entanto, a lei de Moisés permitia outros alimentos, uma dieta mais aberta para Daniel. E o que Daniel escolhe aqui, com seus 3 amigos, é o quê? Os irmãos conhecem a história. Ele pede para o eunuco tratá-los com legumes e água. A lei de Moisés não exigia que comessem somente isto. A lei de Moisés permitia carne, permitia bebidas, permitia variedades de peixes, de aves para se comer. No entanto, ele pediu somente legumes e água. Muito bem. As pessoas entendem mal esta questão. Observe que Daniel e seus amigos fizeram este propósito só no início, só quando eles chegaram em Babilônia. Mais tarde, quando eles foram escolhidos por Nabucodonosor como funcionários da corte babilônica, é óbvio que eles comeram das iguarias do rei. É claro, eles não viveram a vida inteira no cativeiro comendo folhas e algumas batatas. Claro que não. Isso aqui tem dado margem para algumas religiões dizerem assim, está vendo como é muito mais saudável você comer somente os legumes, somente as verduras? Não é isso que o texto está mostrando. Mais tarde, Daniel vai comer das iguarias do rei normalmente. Ele vai beber do vinho do rei normalmente. Um homem, muito depois de Daniel, chamado Neemias, muito depois de Daniel, embora na Bíblia o livro está antes, a gente pensa que ele viveu antes, mas a Bíblia não está com os livros em ordem cronológica. Neemias viveu bem depois de Daniel. Ele era o que do rei? Copeiro. Ele que fazia o vinho que o rei bebia. Ele tinha que fazer do gosto do rei. E antes, ele tinha que beber na frente do rei, para o rei saber que o vinho não estava envenenado, com medo de conspirações, com medo dele ser morto pelo seu próprio copeiro. Neemias era o copeiro do rei, era um homem que devia viver muito alegre, porque seu trabalho era beber vinho, seu trabalho era fabricar o vinho para que o rei bebesse, e ele tinha que beber antes. Não era este o problema. O propósito de Daniel no coração dele é que ele imaginou o seguinte, agora vamos tentar captar a ideia do profeta Daniel, do jovem profeta Daniel. Ele imaginou o seguinte, que as delícias da mesa real podiam lhe fisgar, e por fim, ele acharia todas as demais coisas normais. Quando Daniel se freou diante daquela proposta, ele estava na realidade, irmãos, colocando uma rédea em si mesmo, para que mais tarde ele não fosse dominado pelas rédeas do pecado. Consegue entender agora? Não era errado Daniel participar daquilo, mas ele fez um propósito de quê? De santidade em seu coração. E ele diz, eu vou me abster das iguarias do rei e do vinho que o rei está bebendo. Embora mais tarde, trabalhando na corte do rei, ele vai participar daquilo normalmente, não há pecado nisso. Mas ele fez um propósito de santidade. Daniel fez um propósito em que Deus fosse glorificado. O que eu quero dizer, irmãos, é que as facilidades, ainda que elas não sejam pecado, elas acabam abrindo nosso apetite, de sorte que mais tarde já não mais as identificamos como portas para o pecado. Havia muita facilidade para Daniel, para Ananias, para Misael, para Azarias, para os outros judeus jovens que estavam ali, para outras nações que Nabucodonosor tinha capturado,
para eles tudo estava muito fácil. E vocês querem saber? Havia centenas de jovens ali. No entanto, somente estes 4 fizeram um propósito no coração. Com isso, eu me lembro de que a verdadeira igreja de Jesus Cristo é um número muito pequeno. Quantas igrejas existem no Brasil? Não vou nem falar do mundo. Vamos reduzir para Rondônia. Vamos reduzir para Vilhena. Vilhena tem mais de 300 igrejas. Mas isto me faz lembrar que o verdadeiro povo de Deus é reduzido. O verdadeiro povo de Deus está em um número pequenino. Centenas de jovens judeus como eles participaram da mesa do rei. Havia problema? Não tem problema. A questão é onde chega o nível do mundo. O crente tem um nível a mais. Vamos explorar esse nível? Daniel explorou. Ele olhou para a mesa e disse assim: não, eu vou fazer um propósito de santidade diante do meu Deus. Aquela mesa tem coisa muito boa, tem coisa muito fácil para mim. Isso pode mais tarde me enlaçar, me enveredar, me amarrar, me prender. E eu não quero. Isto é uma coisa que eu não quero. Vou ficar somente nos legumes e na água. Os irmãos conhecem a história. Então, a terceira coisa que eu quero falar é o que diz a terceira parte do versículo. Que ele não ia se contaminar com o quê? Com as iguarias e com o vinho do rei. Observemos isto. As iguarias eram as coisas que o rei comia. O vinho era o que ele bebia. Comer e beber não é pecado. A Bíblia diz que Deus criou a comida e a bebida para serem recebidas com ações de graças. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas o crente precisa saber que até mesmo coisas básicas como comer e beber, elas precisam ser feitas para a glória de Deus, como nós citamos em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, não há nada trivial na vida do crente. Todas as coisas, por mais insignificantes que pareçam ser, devem ser executadas na vida do crente para glorificar a Deus. O mesmo arroz, feijão e carne que uma pessoa come pode tornar-se em pecado quando se pratica gula. Qualquer abuso do prazer é gula. Quando nós falamos em gula, as pessoas pensam só na comida física, mas qualquer abuso de prazer é gula. Deus criou a comida para suprimento, para nos suprir, mas também para prazer, o saborear do paladar. Tanto é que no céu nós vamos continuar comendo e bebendo. Apocalipse 7,16 diz que nós não teremos mais fome e nem sede, mas a Bíblia diz que nós vamos continuar comendo e bebendo. Se não teremos fome nem sede, para que continuar comendo e bebendo? Porque estas coisas são prazerosas. E no céu não há limites para o prazer, porque não há pecado. Agora aqui na terra há limites para o prazer. Deus não vai extinguir o prazer da comida, mas o limite do prazer. Qual é o limite do prazer aqui na terra? O limite do prazer tem uma palavra, ela chama-se satisfação. Uma vez satisfeito, o homem se adequou ao prazer que ele buscava. Você pode observar que quando você está com fome, você junta o prazer de comer com a necessidade. E depois que satisfaz a fome, você, estando satisfeito, não quer dizer que não há mais prazer em comer. Continua havendo este prazer. Porém, uma vez satisfeito, continuar comendo já é o pecado da gula. Por quê? Porque nós temos o limite. Deus estabeleceu o limite do prazer que se chama satisfação. O mesmo se relaciona às relações sexuais, porque há pessoas que têm o pecado da gula nas relações sexuais. Nós podemos falar disto em vários outros temas, vários outros assuntos. Quando a pessoa busca o prazer somente pelo prazer, ignorando a satisfação, isto é gula.
Por isso que muitos casais também têm problemas de relacionamento, porque um ou outro, ele não entende o limite, e o limite é a satisfação. Quando nós buscamos prazer além da satisfação, nós estamos idolatrando, nós estamos praticando hedonismo, que é a idolatria do prazer. Isso também se aplica ao dinheiro, porque existe uma gula financeira, que é a ânsia pelo acúmulo de dinheiro, obtendo prazer por quantos zeros você consegue aumentar aos números finais de seu saldo bancário, independentemente da satisfação de pagar as suas contas e comprar o necessário. Isso é gula financeira. Existe a gula do narcisismo, quando a pessoa jamais está satisfeita com a sua beleza exterior, seja do rosto ou do corpo. Ela sempre está buscando uma maneira de ficar melhor, de ficar mais bonita, uma maneira de ficar mais chamativa. Isso é a gula do narcisismo. É a idolatria do eu, é a idolatria do ego, é a idolatria do exterior, da aparência. Existe a gula psicológica, quando alguém está sempre em busca de reconhecimento e autoafirmação, procurando isso em vários setores do nosso século. Graduações doutorais, insistência na busca de fama por meio de esportes, teatro, mídia, seja televisiva ou redes sociais, púlpitos. Tem gente que busca reconhecimento em púlpito. O cara nunca foi chamado por Deus para ser pastor, mas ele quer o púlpito para obter reconhecimento e autoafirmação pastoral. Outras pessoas querem mídia, televisão, querem ser atores, vão para teatros, fazem cursos de teatro, para poder ver se alguma rede de televisão lhe chama para ser famoso. Muitos que não conseguem vão para as redes sociais. Hoje a moda são os youtubers, né? Aquelas pessoas que fazem as suas próprias declarações, expõem sua própria opinião sobre um certo ou vários assuntos e colocam na mídia gratuita, que é o YouTube. Tudo isto é a busca, é a gula psicológica. É o desejo de ser conhecido. Alguém já disse, eu não estou dizendo que isso seja, mas alguém já disse que o Facebook é a fama do anônimo. Porque todos querem. Não é errado, eu não acho errado ter um Facebook, uma rede social qualquer, não acho errado. A questão é como nós lidamos com elas, ou como elas lidam conosco. Eu estava explicando para um amigo meu, que mora em Goiânia, ele disse, pastor, eu não tenho WhatsApp, mas eu preciso, porque eu trabalho e preciso muito. Eu disse para ele, meu querido, faça uma diferença entre pós-modernidade e pós-modernismo. A pós-modernidade são os recursos tecnológicos que avançaram demais e estão à nossa disposição. Use estas coisas. Elas estão aí para serem usadas. Agora, pós-modernismo é quando estas coisas usam você. Quando essas coisas te usam, isso já se trata agora de uma filosofia secular diabólica que engole os crentes principalmente. Já engole o mundo, porque o mundo vive nisso. Para o mundo, tanto faz ele usar o WhatsApp e o WhatsApp usá-lo. Tanto faz. Para o crente, não. Eu posso usar, mas ele não pode me usar. Se eu usar a rede social, isso é pós-modernidade, é legítimo. Eu estou usando os recursos da rapidez, da velocidade, da tecnologia, e eu posso utilizar isso das melhores maneiras, e principalmente para a glória de Deus. Porém, se estas coisas começarem a me usar, se estas coisas começarem a fazer comigo como fazem com o mundo, então isso é pós-modernismo. Já é a filosofia diabólica deste século que invadiu e eu já fui engolido por ele. É a gula psicológica. Nós poderíamos multiplicar, eu não vou ficar aqui multiplicando os exemplos, mas os irmãos já entenderam. Todas estas coisas são as iguarias de Nabucodonosor. Todas estas coisas são a mesa farta que nos rodeia. Essas coisas em si mesmas não são pecado. Jesus Cristo disse que quando Ele voltar, preste atenção nessa referência. Não precisa você ler. Eu vou citar porque você já conhece esse texto.
Jesus disse que quando ele voltar, as pessoas estariam comendo, bebendo, casando, sendo dadas em casamento, Mateus 24, 38, comprando, vendendo, plantando e edificando, Lucas 17, 28. Que pecado há nisso? Há pecado em comer e beber? Há pecado em casar e dar suas filhas em casamento? Há algum pecado em você comprar e vender? Há algum pecado em você plantar e edificar? Claro que não. Mas Jesus Cristo, ele alerta no sermão profético dizendo que na vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. As pessoas faziam isto. Olha, Jesus Cristo podia criticar aquelas pessoas pelos seus pecados. No entanto, Jesus não critica ela pelos seus pecados. Jesus fala destas pessoas da época de Noé e de Sodoma por coisas triviais, por coisas comuns, coisas que não são pecado. Mas sabe o que acontece? É que essas coisas normais, elas se tornam um laço para nós. Elas começam a distrair o nosso olhar do céu para a terra, elas começam a inverter os nossos valores, elas trocam os valores espirituais pelo terreno, elas trocam o eterno pelo passageiro. Este é o problema. Essa é a questão que a igreja não entende, meus irmãos. Oh, eu clamo para a igreja aqui nesta noite, a todos que me ouvem, todos que me assistem. Ergam suas cabeças, olhem para o alto, porque é de lá que vem a nossa redenção. Estas coisas aqui, elas existem porque elas são disto mesmo, elas pertencem a este terreno. Mas elas não podem, irmãos, distrair o nosso olhar. Lembre de uma coisa, lembre-se, nós somos peregrinos. Peregrinos não têm morada fixa. O peregrino, ele não mora em hotéis. Ele tem um lugar para onde ele vai, e enquanto ele não chega lá, ele sabe que todo lugar por onde ele passa, existem atrações que distraem. Você é peregrino, irmão. Você está indo para o céu. Você está indo para a glória. Não se distraia com as coisas passageiras. Daniel, quando ele olhou para aquela mesa do rei, ele disse assim: eu não confio em mim. Eu não confio em mim. Eu prefiro fazer um propósito santo no meu coração, de não me contaminar com as coisas do rei. São normais, mas eu prefiro me abster, porque eu não confio em mim. Jeremias havia dito: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Daniel não confiava em si mesmo, quando ele fez um propósito santo no seu coração, de não se contaminar com as iguarias do rei. Na verdade, ele sabia que ele não podia confiar em si. Sábio foi Daniel, que não pensou como muitos de nós hoje: eu consigo. Esse é o grande engano. Pensamos que conseguimos domar o monstro da nossa cobiça, mas não podemos. Precisamos desesperadamente de Jesus. Só Ele pode nos livrar do corpo desta morte. Paulo diz: quem me livrará? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. E ele diz no 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quero finalizar a mensagem de hoje dando um recado para você. Queridos irmãos, ninguém fica com a aparência melhor do que os outros por comer alface 10 dias e tomar água. A questão aqui, que os irmãos já conhecem a história, Daniel pediu um prazo, um teste. O capataz do rei disse para ele assim: rapaz, mas se você não comer o que o rei oferece, você vai ficar magro, feio, e o rei vai até me matar, porque eu não estou cuidando de vocês. Tudo bem, o prazo é quanto? 3 anos, tá joia. Então faz 10 dias de teste. 10 dias você dá legume e água para nós. Depois você chama todos os jovens e compara. Em 10 dias, Daniel e seus 3 amigos estavam mais robustos e mais bonitos do que todos os outros jovens. E o capataz continuou então dando batata e tomate, sei lá, para eles até o fim
daqueles 3 anos, para que eles se apresentassem ao rei. Foi 3 anos. Depois eles voltaram ao normal. A questão aqui, meus irmãos, é que o propósito de Daniel foi honrar a Deus. E o resultado disso é que Deus o honrou. Ele e seus amigos não somente foram os mais bonitos, verso 15, como também foram os mais inteligentes, versos 17 e 20. Está aí na sua Bíblia, Daniel 1, 17 e 20. Além disso, Daniel foi revestido do Espírito de Deus para interpretar sonhos e visões, o que o qualificou para a galeria de profetas bíblicos do Antigo Testamento. Os irmãos lembram que eu falei que os nomes deles foram trocados? Os nomes deles foram trocados, mas não sua identidade. Hoje eu fico vendo crente desesperado, porque tem medo do sinal da besta ser o chip. Ai, pastor, um chip é do tamanho de um grão de arroz. E vai colocar na mão direita ou então na testa, porque na mão esquerda não funciona. Não sei como. Um chip funciona na mão direita e não funciona na esquerda. Aí o cara, ai, porque o chip, quem botar o chip vai estar com a marca da besta. Não, irmãos, olha um grande exemplo aqui. Estes homens tiveram seus nomes trocados, mas não seu coração. Pode encher de chip aqui. Põe chip na mão, na testa, na boca, nos olhos, nas orelhas. Põe chip em todo lugar do meu corpo. Jamais vai trocar meu coração. Jamais vai trocar minha fé. Jamais vai trocar minha identidade com Cristo Jesus. Isso é impossível. E outra, o mundo que nós vivemos é a Babilônia daquela época. Nabucodonosor tem autoridade sobre Daniel, troca o nome dele. A besta terá autoridade sobre nós. Apocalipse 13, verso 7 está escrito. Ela terá tanta autoridade sobre os santos que vai matá-los, diz a palavra. E aí? Não interessa se você botou chip ou não botou? Ela vai cortar a sua cabeça se você falar que é crente. E se você negar, Jesus diz que você não entra no céu. E aí? Então não tem nada a ver com chip. Aí tem gente que fala, porque não vai poder comprar e vender, eu vou ter que comprar uma chácara. Espero que não seja por isso, viu, irmão Adriano? Eu vou comprar uma chácara, porque lá na chácara eu vou plantar, eu vou não sei o quê, eu vou... E daí? O anticristo não vai saber onde é que está a sua chácara e vai lá tomar? Falou, obrigado por você ter plantado, tá? Agora você está fora, isso aqui é meu. E você vai dizer o quê? Não, isso aqui eu plantei para até acabar a grande tribulação. Hã? Grandes coisas, você ajudou foi o anticristo, porque ele não precisou plantar. Queridos, os novos nomes exaltavam deuses babilônicos, mas o coração de Daniel adorava o único e verdadeiro Deus. Eles foram levados cativos como os demais judeus, mas o seu coração gozava da liberdade de um filho de Deus. A eles foi oferecido o manjar do rei, mas eles estavam satisfeitos com a palavra que sai da boca de Deus. Eles aprenderam a cultura dos caldeus, mas nunca disseram o que o rei queria ouvir. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para este perigo. O apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas são puras para os puros, Tito 1,15. Mas o crente que tem propósito de pureza no seu coração, de vez em quando, ele se abstém de algumas coisas, até mesmo normais, para não se ver enlaçado mais tarde por elas em sua vida. Ele sabe que essas coisas não são pecado em si mesmas, mas ele também não confia no seu próprio coração. Ele sabe que os seus limites de prazer muitas vezes são desrespeitados por um problema grande que o homem tem, que se chama insatisfação. Um dos maiores problemas da humanidade é a insatisfação. Por isso o cristão se abstém. Qual é o manjar hoje que está diante dos seus olhos? Esta é a minha pergunta. Que propostas você tem recebido que você diz que não tem nada a ver, acha que não tem nada demais, porém o seu coração santo, hoje à noite, quer fazer um propósito de não se contaminar? Quais são os limites que você tem extrapolado pela busca do prazer e realização? Você quer mesmo que Deus te honre? Que tal você honrá-lo, negando algumas coisas, ainda que lícitas, para que no final você não se torne escravo delas? Vamos orar.